Começa a vacinação contra a Covid-19 em crianças a partir dos 3 anos. Lançamento do documentário Missão Manaus, a história que o Brasil não conheceu. Fim do prazo de matrícula do SISU para o segundo semestre de 2022. Visita do presidente Jair Bolsonaro à Fortaleza reúne centenas de pessoas em motociata. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora União Brasil. 6 capitais começaram nesta segunda-feira a vacinar crianças com 3 anos ou mais contra a Covid-19. Pelo menos 6 capitais começaram nesta segunda-feira a vacinar crianças de 3 anos ou mais contra a Covid. São elas Fortaleza, São Luís, no Maranhão, Belém, Boa Vista, Manaus e Salvador, assim como o Distrito Federal. Além delas, o Rio de Janeiro continua a aplicar a vacina em crianças de 4 anos. As de 3 devem começar a ser imunizadas na próxima quarta-feira. A vacinação de crianças de 3 e 4 anos teve início depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou em 13 de julho o uso da Coronavac para esse público. Até então, o Brasil só tinha vacinas autorizadas para crianças de 5 anos ou mais da Pfizer. No último fim de semana, aconteceu em Fortaleza o lançamento do documentário Missão Manaus, a história que o Brasil não conheceu. Aconteceu no último sábado em Fortaleza o lançamento do documentário Missão Manaus, a história que o Brasil não conheceu. Com o cinema cheio, o evento contou com a participação de várias autoridades. O documentário Missão Manaus é uma produção independente, que traz detalhes da realidade de quem trabalhou na linha de frente durante a pandemia da Covid-19 na capital do Amazonas. Enquanto milhares de pessoas sofriam nas filas de hospitais, com a falta de oxigênio e de condições básicas para tratar os doentes, uma extraordinária força-tarefa foi imediatamente planejada e executada por agentes públicos com o objetivo de salvar vidas. A protagonista do documentário, doutora Mayra Pinheiro, falou sobre como foi a produção do filme. O documentário é um sonho que a gente tinha de poder contar a verdadeira história da pandemia e o que aconteceu em Manaus, sobretudo sobre a falta de oxigênio, porque a gente tinha a verdade encoberta, tinha as narrativas falsas da CPI, de boa parte da imprensa, e o documentário é o resgate da verdade que precisa ser conhecido por toda a população brasileira. Como toda produção independente, existem inúmeras dificuldades. O custo é alto. A gente foi procurado pela Blackjack, que é uma produtora independente do estado do Ceará, então isso é muito bom para a gente. É o nosso estado reconhecendo os filhos da terra e valorizando. E a gente juntou gente do Brasil inteiro que entrou no financiamento coletivo e que fez com que hoje a gente pudesse estar levando o Missão Manaus para várias capitais. Nós já fomos para Foz do Iguaçu, já apresentamos em Juazeiro, hoje Fortaleza. A gente vai estar terça e quarta em Minas Gerais, Uberaba e Uberlândia. E ele vai ganhar o Brasil. Estaremos em Santa Catarina. Então, é um filme patrocinado pela sociedade e cujo principal motivo para ser exibido é o desejo da sociedade. A médica cearense que esteve atuando na linha de frente durante todo o combate à pandemia de Covid-19 falou sobre como foi vivenciar esse momento. Eu fui parte dessa história, eu vivi no olho do furacão, fui acusada por ter negado socorro à população e o documentário mostra que tanto eu como todos os técnicos do Ministério da Saúde e diversas outras instituições, como as forças militares brasileiras, tiveram um papel determinante para que mais brasileiros não morressem. Então a gente hoje resgatou a verdade. Eu já assisti o filme 6 vezes, nas 6 exibições, às 6 eu choro, porque é emocionante a gente lembrar o que a gente viveu lá em Manaus naquela época. Dr. Edmar Fernandes, que esteve presente no evento,
falou sobre sua experiência ao assistir o documentário Missão Manaus. Eu fico muito emocionado porque quem viveu a pandemia, quando assiste um vídeo desse que mostra os bastidores do que aconteceu por trás das tentativas de ajudar as pessoas, de salvar as pessoas desesperadamente, é muito emocionante. E não tem como não chorar, não tem como se emocionar com esse filme. Parece que a gente está revivendo todas aquelas dores que a gente viveu, né? Nós tentando salvar, outras pessoas tentando salvar, né? E por outro lado, a gente fica triste, relembrando como teve muita gente má, né? Teve uma imprensa, parte da imprensa que tentava destruir, tentava descaracterizar esse trabalho hercúleo que teve para tentar ajudar essas pessoas em todo o Brasil, principalmente em Manaus. Todo brasileiro deveria assistir esse filme, realmente para saber um outro lado que ninguém conhece. Doutora Mayra Pinheiro falou como é possível ter acesso ao documentário Missão Manaus. A gente está divulgando um link de acesso, então, mesmo nas cidades onde não exista cinema, a população pode assistir em casa, pode passar para os vizinhos, convidar grupos de pessoas para que essa verdade consiga alcançar mais brasileiros. Sim, a Missão Manaus foi cumprida. A gente tem inúmeras outras, médico nunca descansa e nunca deixa de ter missão. Então, em relação a Manaus, a gente dorme tranquilo, desde o início da pandemia que a gente fez o que todo médico tem que fazer. A gente tentou salvar todas as vidas que a gente podia, cuidar, proteger, confortar, e essa missão foi cumprida de fato. Se você ainda não assistiu o documentário, não teve a oportunidade de vir para a pré-estreia no Benfica, você pode acessar através do link que a gente está divulgando, assistir na sua casa, no conforto, como a gente assiste Netflix, assiste outros canais, Brasil Paralelo, assiste com a sua família, chama seus amigos de trabalho, as igrejas, as escolas. Não é um filme político, é um filme que tem como principal objetivo divulgar, difundir a verdade. O prazo de matrícula para o segundo semestre de 2022 no Sistema de Seleção Unificada termina nesta segunda-feira. Ao todo foram mais de 65 mil vagas para mais de 2.000 cursos. O prazo de matrícula para o segundo semestre de 2022 no Sistema de Seleção Unificada termina nesta segunda-feira. Ao todo, o programa disponibilizou 65.932 vagas para mais de 2.000 cursos de graduação em 73 instituições públicas de ensino superior. A matrícula deve ser feita diretamente na instituição de ensino na qual o estudante se inscreveu e foi aprovado. Os candidatos que não foram contemplados na chamada regular têm a opção de adesão na lista de espera. O processo pode ser feito na página do Portal Único de Acesso na internet. O prazo também se encerra hoje. O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a ser disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção. O candidato inscrito no SISU também pode fazer a inscrição no programa Universidade para Todos, desde que atenda aos critérios do programa. O SISU e o ProUni adotam o Enem mais recente como critério para a seleção dos candidatos. Caso o candidato seja selecionado nos dois programas, deverá optar pela bolsa do ProUni ou pela vaga do SISU, pois é vedado ao estudante utilizar uma bolsa do programa e estar simultaneamente matriculado numa instituição de educação superior, pública e gratuita. E a seguir, a pauta é política e a presença do presidente Jair Bolsonaro em Fortaleza. Projeto determina preenchimento de cargos efetivos de professores da educação básica. Novo pede para STF suspender pagamento de PEC das bondades. Assuntos para a pauta é política. O projeto de lei 1628-22 determina que os estados, Distrito Federal e municípios preencham a totalidade dos cargos efetivos do Magistério Público da Educação Básica por meio do concurso público. O texto exige que os entes federados divulguem o quantitativo de cargos efetivos no Magistério da Educação Básica, tanto de cargos ocupados quanto de cargos vagos. A proposta também prevê que seja divulgado o número de cargos efetivos
coletivos cujos ocupantes estejam temporariamente cedidos ou em afastamentos. O autor do projeto, o deputado Idilvan Alencar, afirmou que a gestão da educação deve ter como foco os estudantes e a qualidade da educação. E o Partido Novo protocolou nesta segunda-feira uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a emenda constitucional 123/2022, decorrente da aprovação da PEC das bondades pelo Congresso. A sigla pede a suspensão dos efeitos da norma até pelo menos o segundo turno das eleições. O pedido é para que até a data o governo não promova pagamentos estabelecidos pela emenda. A norma foi divulgada na última quinta-feira em sessão do Congresso Nacional. O texto aumenta os valores do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e do Vale Gás para R$ 120 a cada 2 meses, além de criar novos benefícios. Em visita ao Ceará, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi recepcionado no aeroporto de Fortaleza pelo presidente da TV União, José Bardavil, e sua esposa, doutora Mayra Pinheiro Bardavil. Após a chegada, ele participou de uma motociata. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, esteve no último final de semana em Fortaleza, onde foi recebido no aeroporto pelo presidente da TV União, José Bardavil, e sua esposa, doutora Mayra Pinheiro Bardavil. Ele desembarcou no aeroporto Velho às 17 horas e seguiu em uma motociata para a praia de Iracema. A TV União foi a emissora oficial e registrou o momento com exclusividade, com um repórter diretamente da garupa da moto do presidente da República, Jair Bolsonaro. Um momento histórico para a televisão cearense. Na ocasião, o presidente falou que o Brasil é o país do presente. Majoramos no dia de hoje a questão do Auxílio Brasil, passou de 400 para 600 reais, para atender os mais necessitados. Também dobramos o valor do Vale Gás, ou seja, número da economia e atendimento à população, especial os mais humildes. Está dando certo. Esse é o nosso Brasil. Com responsabilidade, sem esquecer das pautas conservadoras, esquecer da família, contra as drogas, contra o amor, contra a ideologia de gênero. Esse é o nosso Brasil que tem tudo para dar certo. E vai dar certo. Nós somos um país do presente. E não mais, como sempre falou, um país do futuro. Durante a motociata, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, comentou sobre a recepção do povo cearense na sua chegada no aeroporto Velho de Fortaleza. Bastante caloroso. É mais amigo, vamos assim dizer, mas aceitação em qualquer lugar do Brasil. Se lá no sul ou lá no norte. O povo todo está com a gente. Um dos apoiadores do presidente da República relatou a importância dele para o país. A presença do presidente Bolsonaro é mostrar que ele é uma pessoa do bem, né? É uma pessoa de família, é uma pessoa que, de fato, tem Cristo no coração. É o que o nosso país precisa, né? De um homem temente a Deus, conservador e que preserva os princípios da família. Paulo Estevão ficou impressionado com a dimensão da motociata. É muito animado aqui, né? Muita gente, muitas famílias, né? Então realmente é um momento muito acolhedor aqui, né? Com todo mundo. A motociata realmente foi muito grande, né? Milhares de motos, fiquei bem impressionado, né? Não sabia que juntar tanta gente. Falando agora de empreendedorismo, vamos conhecer a história do projeto Elos por Elas, que foi fundado em janeiro deste ano e já está presente em 14 estados com mais de 6.000 associadas empreendedoras. O Conselho de Mulheres Empreendedoras e Inspiradoras, Elos por Elas, que foi fundado em janeiro deste ano, tem como proposta fazer o elo entre as empreendedoras, pensando desde a capacitação, treinamentos e também fechar negócios e parcerias. Carol Melo, que é presidente do Elos por Elas, conta como o projeto nasceu. O Elos por Elas nasceu da demanda que hoje nós conhecemos e vivemos dentro do mercado. Mulheres empreendedoras passam por diversos desafios e grandes obstáculos e a gente hoje entende que
fazer esse trabalho de prospecção, de geração de negócios juntas, a gente vai conseguir crescer muito mais rápido. A presidente do Elos por Elas falou como aconteceu a prospecção dessas mulheres pelos estados do país. Essa prospecção se deu porque eu, a vice-presidente, algumas diretoras do conselho, a gente já tem uma rede de relacionamento, de networking no Brasil todo. Então, a gente conseguiu identificar algumas mulheres em 14 estados e essas mulheres hoje, elas também trabalham, as empreendedoras, né, de cada região, fazendo os encontros, os cursos, networking, workshop, enfim, preparando todas essas mulheres para um ambiente de geração de novas oportunidades. Carol Mello enfatizou como o projeto impacta na vida das mulheres. Que não é mais uma questão social, hoje é uma questão econômica. E isso faz com que a gente entenda que essa mulher, né, esse público feminino precisa de mais políticas públicas, precisa de mais oportunidades. E a gente tem feito um trabalho de ouvir essas mulheres, entender quais são os desafios, trazer capacitação, inovação. Bárbara Palomares, diretora de Impacto Social, detalhou o foco do Elos por Elas. O primeiro momento que a gente está vivenciando é a conscientização. Provocar essa conscientização da importância do impacto social, enfim, nos negócios, nas empresas dessas mulheres. E um segundo passo, que vem já ocorrendo, que é também proporcionar a união através, enfim, de projetos comuns para implementar as práticas de impacto social, ESG e ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, dentro das empresas dessas, enfim, gestoras aí, mulheres empresárias. Então, é a união para implementar essas práticas. De acordo com a diretora, o projeto abrange empreendedoras de todas as categorias de negócio. A microempreendedora, enfim, até a industrial, vamos pensar assim, elas podem e conseguem implementar práticas, porque existem práticas que são muito simples. Então, até um negócio que a gente chama de negócio pequeno de bairro consegue implementar várias práticas do desenvolvimento sustentável e que causam impacto na própria comunidade. Então, vai do local para um âmbito mais global. Mais de 1.500 mulheres. E aí a gente está promovendo capacitações, cursos e encontros com essa temática. E aí o céu é o limite. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. De acordo com autoridades americanas, 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas por um homem que abriu fogo indiscriminadamente em um shopping de Indiana. Segundo a polícia, o autor do massacre foi morto a tiros por uma pessoa que passava pelo local. É o mais recente incidente em uma onda de violência armada que varre os Estados Unidos, onde são registradas cerca de 40 mil mortes por arma de fogo por ano. Pelo menos 7 pessoas morreram em Darfur, no oeste do Sudão, devido a inundações causadas por chuvas torrenciais. Entre as vítimas mortais estão uma grávida e 2 crianças. Os rios de lama violentos arrastam tudo por onde passam e a localidade de Kes foi evacuada. De acordo com as Nações Unidas, a estação das chuvas no Sudão já afetou desde o início de junho mais de 6.250 habitantes. A estação dura até setembro. A Europa enfrenta há uma semana uma onda de calor extremo que vem causando estragos. As altas temperaturas na última semana, com termômetro em torno de 40 graus, já provocaram pelo menos 1.000 mortes, segundo órgãos de saúde da Espanha e de Portugal. Os países ibéricos, assim como a França, também continuam a combater incêndios florestais que levaram à retirada de milhares de pessoas de suas casas. A previsão é de que a onda de calor se estenda para além deste final de semana. Segundo os meteorologistas, os próximos dias podem registrar novos recordes de temperatura.
Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta segunda-feira. A França se prepara nesta segunda-feira para o que pode se tornar um dos dias mais quentes já registrados, com temperaturas chegando a 40 graus Celsius em regiões costeiras apreciadas por turistas, enquanto os incêndios florestais se intensificam no oeste e no sul. Os incêndios na região se espalharam por 14 mil hectares, disse o governador local em uma rede social na manhã de hoje, acrescentando que houve relatos de feridos. A França emitiu no domingo alertas vermelhos, os mais altos possíveis para várias regiões, com recomendação aos moradores para ficarem extremamente vigilantes. O Brasil ainda está abaixo da meta de vacinação contra o sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, 47,08% das crianças receberam o imunizante em 2022, sendo que a meta de cobertura vacinal era de 95%. A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra a cachumba e rubéola e faz parte do calendário de vacinação. E fica por aqui o jornal desta segunda-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso e-mail, jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.